Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Errar, Mas Não Desiste. E hoje eu vou ter uma presença ilustre comigo que vai contar histórias maravilhosas pra gente. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, quero lembrar vocês que a gente tem um patrocinador que colou a sua marca aqui e que acredita no nosso projeto. Não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code, siga eles agora mesmo. Tenho certeza que vocês vão adorar o trabalho que eles fazem. Se vocês observarem no meu Instagram, vocês vão perceber quando eles passaram a me ajudar. E é sensacional o trabalho deles. Chamem eles para uma conversa, eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês também. E para começar hoje aqui, quero apresentar para vocês a minha convidada, Débora Venturini. Seja bem-vinda. Débora, ela é coach, ela é mentora, ela é líder de educação da Vela Professionals e mais uma série de coisas. Mãe, esposa, amiga, cabeleireira, tudo que puder imaginar. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Leandro. Estou extremamente feliz em estar fazendo parte desse projeto, desse momento novo na sua carreira. Fico muito feliz de ter feito parte da sua história e de estar fazendo parte nesse momento também. Extremamente honrada. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim. Débora faz parte da minha vida, né? Então a Débora foi minha líder, me ajudou em alguns momentos. Eu fui coach da Débora. Foi ela que despertou isso para depois eu fazer também o processo de coaching. E temos um pedaço da história bem entrelaçada, né? E eu quero que tu conte um pouquinho, Débora, como é que nasceu essa paixão de onde tu tá hoje, né? Porque é uma trajetória já consistente de muitos anos, muito trabalho, né? Começou lá no Rio de Janeiro, veio parar aqui em São Paulo. E conta pra gente um pouquinho como é que foi, como é que tu veio parar aqui. Exatamente. Vamos começar falando disso, né? Porque o chiado não tem como enganar, né, Lê? Não. Sou uma carioca morando em São Paulo há quase 6 anos. Na área da beleza há 20 e alguns. Não vou ficar contabilizando mais, não. Depois que passa de 20, é melhor... no 20. É melhor parar no 20. É. Mas eu caí super de paraquedas, né, na área da beleza. Eu gosto sempre de contar essa história, porque eu vim da pedagogia, né? Então eu decidi trabalhar com essa parte de ensinar, só que eu sempre soube que eu queria ensinar para jovens e adultos. Nunca quis trabalhar em escola. E na época, né, alguns anos atrás, quando eu me formei, isso era super raro no Brasil. Tinham poucas empresas que valorizavam a educação corporativa. E aí eu caí super de paraquedas numa rede super conceituada lá no Rio de Janeiro, de beleza. Pode citar os nomes aqui. Posso citar os nomes, dá não mais, tem. dá Então mais gente boa, né? Foi na Rede Werner, eu tenho muito orgulho de falar. Né? O Rudy, até hoje, quando eu encontro ele, fala, ai, minha cria. E foi muito bacana porque eu caí lá como estagiária. Eu falo caí porque eu realmente caí. Foi paraquedas. Eu nunca pensei, vou trabalhar na área da beleza. Não, foi de paraquedas. Eu queria trabalhar com treinamento, com educação, fui estagiar. Lá eu era super nova. Mas já foi lá para o setor de educação. Já fui lá para o setor de educação. Que não era no salão, era na academia, né? Na academia do Werner, exato. Ali naquela esquina que eu quase te matei. Depois a gente vai puxar essa história. E aí eu fui pra lá fazer a entrevista, muito despretensiosa, porque eu falei, gente, não entendo nada, né, da área da beleza, vamos ver o que é. E aí fiquei pra vaga e foi muito interessante porque desde que eu fui chamada, eles falaram, a gente quer aprender toda a parte de metodologia, toda a parte pedagógica e ao mesmo tempo a gente vai formar as pessoas que ficarem com a gente também como cabeleireiro. Então foi muito legal, porque foi uma troca desde o começo. Sim, eles queriam essa expertise que tu tinha para uma área nova, né? Exato. E imagina que eu cheguei lá super nova, eu tinha 19 anos e os instrutores que lá estavam eram pessoas super sênior na profissão, que entendiam muito de cabelo, né, da profissão e de dar aula. E eu ficava... mas ainda era aquela educação de só ministrar um curso sobre aquilo dali sem um método consistente, que isso foi construído depois, né? Exatamente. Eu nunca me esqueço que o Sérgio falou para mim na entrevista. Ele falou, nós temos excelentes cabeleireiros que aqui dão aula. E a gente quer agora cada vez mais trazer esse movimento pedagógico, ou seja, trazer método
para os profissionais que já se encontram aqui. Então, eles estavam recrutando várias estagiárias de pedagogia nessa época. Então, achei super... vanguardista, né? Eles sempre foram super vanguardistas. E, para a época, como eu mencionei, quase não tinha educação em grandes empresas, e ainda mais no segmento da beleza. Então, foi muito inovador para a época e deu super certo, né? Fiquei lá 5 anos, cresci lá dentro, então entrei como estagiária. Quando eu saí, eu já era coordenadora da escola. Fui crescendo lá mesmo. Fui crescendo lá mesmo, mas super nova, né? Então, assim, era aquela liderança intuitiva, vamos dizer assim. Mas foi bem legal porque foi cativando as pessoas, e as próprias pessoas que ali estavam trocaram esses ensinamentos comigo, né? Eu aprendi sobre cabelo e elas mesmas foram me colocando nessa posição de liderança. Então, é uma trajetória bem legal. Sinergia. E depois saiu de lá, já foi direto para a empresa? Aí eu decidi empreender. Né? Eu saí de lá para ir me aventurar no empreendimento. Bom, agora chegamos no erro. Foi, né? Empreendedor. Chegamos exatamente nesse ponto, Lê. Então, eu saí de lá para empreender, eu montei uma distribuidora com um antigo sócio de unhas. Então, era no ramo da beleza, mas era um ramo um pouco desconhecido para mim. Nessa época, eu era super nova ainda, né? E super inexperiente, né? Então, foi exatamente o pode errar, assim, ao cubo, porque é muito desse histórico do empreendedorismo no Brasil, né? A gente pode observar que muitas pessoas acabam começando a empreender porque tem alguma reserva, tem um sonho, mas infelizmente acabam não se formando, né? E não conhecendo tanto sobre negócio, sobre empreender, né? Às vezes entende sobre o produto, mas não entende sobre fazer negócio. E foi o que aconteceu comigo. E até mesmo do mercado, né? E até mesmo do mercado. Eu digo que eu caí agora no conto do empreendedor, né? Então, tipo, saia de uma empresa, faz aquilo ali e tal, e aí, não, agora eu vou ser empreendedor, vou trabalhar no meu tempo, vou ter qualidade de vida, vou não sei o quê. E aí depois tu te dá conta que não tem nada a ver, que era justamente ao contrário, que antes, na sexta-feira, tu entregava, fechava ali e deu, tá? Agora eu volto segunda pra empresa. E o empreendedor não tem isso, ele leva a empresa pro sábado, pro domingo, pra hora do almoço, pra cama, pro banho, o tempo inteiro a empresa tá contigo, né? Tu cai no conto do empreendedor, eu vou ter mais liberdade. Não, tu vira escravo da empresa. Exato, é verdade. E aí, como foi? Ficou quanto tempo nessa? Aí eu fiquei 3 anos e pouco, foi quando a gente começou a decair. Então, assim... Mas chegou a dar um... Chegou a conseguir ficar assim, bem, pra né? época, a gente circulava bastante dinheiro, né? Porque pouco ficava, pela inexperiência também. Então, era bem assim, coisa de gente super inexperiente mesmo. É tipo, primeiro faturamento, vamos dividir o lucro. Nada pra empresa. E dele erro. Felicidade total. Imagina, né? 2 jovens. Era eu e meu ex-cunhado na época. Mas a gente chegou a ter equipe de vendas, equipe de escritório. A gente montou uma sala. Não, ela cresceu bem. Cresceu bem, só que a gente, apesar de alguns erros também em termos de não conhecer o negócio, também houveram alguns erros em termos de parcerias erradas. Mas, assim, eu já até contando essa história para outras pessoas em alguns momentos, eu falo, eu não coloco a culpa em terceiros. Eu falo sempre, a culpa foi minha, a culpa foi do meu sócio, foi muita inexperiência, porque no final do dia é isso, né? E eu usei muito isso para aprender, né? Do que devo, o que não devo fazer. Que é o certo, né? Então, assim, o Pode Errar, mas não desiste, ele traz essa essência nele, de mostrar que pessoas que hoje estão em posições de sucesso e que com carreiras consolidadas erraram muitas vezes, mas a diferença foi o quê? Que não desistiram. Por isso, pode errar, mas não desiste. Porque não adianta... talvez seja a maior formação que tem a faculdade do erro, né? Exato. E aí tu aprende e diz, puxa, isso aqui eu errei, agora eu vou ter que mexer, vou ter que mudar pra cá e tal. Só que tu é uma boa aluna, né? Tu tem isso, né? Eu sempre falo que quem é um bom professor é um bom aluno. Tu é uma boa professora porque tu é uma boa aluna. E isso te ensinou muitas coisas. Sim, com certeza. É um pouco do conceito do antifrágil, né? Que falam muito hoje. Né? A diferença do antifrágil pro resiliente. O resiliente, o famoso entorta, mas não quebra, que todo mundo fala. E o antifrágil é você errar e olhar para aquilo, o que eu vou fazer com isso que deu errado? Beleza, aprendi. Exatamente. E assim, no percurso eu tentei corrigir, né? Então assim, não foi, festa e do nada falimos.
Então, no percurso, quando eu vi que eu estava começando a errar, eu fui correr atrás. Aí fiz Empreitec, fiz alguns cursos relacionados a finanças, porque eu era tudo, né, Lito? Sabe como é que é empresa pequena? Sim, você é o administrativo, o vendedor, o educador. Então, assim, ó, arrastava a mala, eu entregava produto, eu ensinava a fazer, é tudo. A gente brinca, a gente tem 2 celulares, tem o meu e tem o da equipe. Aí diz, não, vou te passar o celular da equipe. Aí a pessoa chama a equipe, tu pega o celular da equipe. Oi, aqui é a equipe. Né? É a mesma pessoa trabalhando em todas as áreas, fazendo todas as coisas. Né? Porque não tem... o negócio é muito enxuto, né? Tu trabalha com uma escassez e tu tem que fazer ela acontecer. Eu acho que um dos erros que acontece nesse processo aí também é que, enquanto tá bem, que tu tá vendo a coisa entrar, que seria um momento pra te qualificar, te fortalecer. E hoje tu tem essa visão, né? Tu sabe que o momento de aprender é quando tu tá bem, não quando tu tá mal. Sim. Depois que a coisa já afundou, é difícil tu desentortar e voltar, né? Se tivesse naquele momento das vacas gordas, tivesse lá se desenvolvendo e tal, a empresa estaria decolando, né? Com certeza, levantou o alerta quando a coisa começou a descer. Exatamente. E o cenário ideal, vamos pensar que é até se preparar antes, né? De você tomar essa decisão. Mas foi uma decisão muito, assim, precipitada. Mas quando eu olho, todo mundo me pergunta, você se arrepende? Eu falo, gente, eu carreguei uma dívida de anos mesmo, assim, de nome sujo. Não tenho vergonha de falar isso. Não. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho. Hoje em dia, quando eu palestro sobre gestão de carreira, eu conto essa história. E as pessoas até às vezes me olham assim, né? Nossa, ela não tem vergonha de falar. Mas você tá palestrando é porque aprendeu e hoje consegue passar isso, né? E eu falo, eu já tive vergonha, gente. Hoje eu não tenho mais, porque eu aprendi bastante com tudo isso. E aí, quando a gente caiu mesmo, né? Que a gente falou, não, vamos fechar, não dá mais, que eu voltei pro mercado de trabalho. Eu sempre também gosto de contar essa história, que eu fui fazer a entrevista na Vela. E o rapaz falou assim, você quer mesmo essa vaga e tal? E eu, o recrutador, né, da Vela. E aí eu falei, você aceita gente com nome sujo? E ele falou, a gente aceita sim, acho que não tem problema. Acho que ele ficou até surpreso, né? Ele pensou um pouco. Acho que aceita sim, não tem problema. Mas antigamente tinha uma prática das empresas. Exato. Se tivesse com um cadastro de restrição, tu não era contratado. Exato, né? Isso foi há 12 anos atrás, quando eu entrei na Vela. E o mais legal, assim, de pensar em toda essa trajetória, só completando o que eu estava falando antes, por que eu não me arrependo de nada? E isso me levou até a Vela. Todo mundo fica assim, como assim, né? Porque eu nunca me esqueço da Fabi, do Sul, porque ela que me entrevistou. E depois eu perguntei pra ela, Fabi, por que você me escolheu? Ela falou, pela sua experiência na Rio Build, que era o nome da minha empresa. Eu falei, ui, né? Eu pensei, nossa, eu já tinha tido experiência no Werner, já tinha sido coordenadora de educação, já tinha trabalhado na área de educação. Ela escolheu o pior cenário. Tu me escolheu por causa do pior cenário, na minha cabeça, né? Só que ela não sabia, né? Ela falou, não, Débora, porque ali, como na posição de empreendedora, o fato de você ter que fazer tudo que você me contou na entrevista, que você administrava, você educava, você fazia muitas coisas ao mesmo tempo que você criou habilidades com tudo isso, era o que eu precisava para a vaga. Porque nesse momento era uma vaga administrativa do centro técnico. Sim. E aí ela falou, aqui que eu encontrei os skills, eu vi que você ia conseguir dar conta. Eu falei, nossa, né? Como é que é? Não, e uma visão aberta, né? Porque assim, tá, beleza, tu foi uma má empreendedora. Sim. Mas como uma funcionária, como uma liderada por um time, vai funcionar bem, porque tem as habilidades que precisa, né? Não mistura as coisas, né? Que acho que é uma visão. Eu acho legal, porque tem uma coisa, Débora, que agora eu passei a falar muito nos meus cursos, eu tenho batido muito nisso. Eu falo pra eles, julgamento e culpa não serve pra nada. É verdade. Falo pra todas as pessoas hoje, assim, eu começo o curso e eu falo, eliminem da vida de vocês o julgamento e a culpa. Não é pra não olhar e perceber que não... Troquem a culpa por análise. E aprendam. E sem culpa. Aprende. Errei, ok. Mas a culpa, ela não serve pra nada. Ela não vai te ajudar. Então, só segue. Pega o aprendizado. Segue e vai pro ponto futuro. Sabe? Mas o julgamento e a culpa, hoje eu percebo que é onde as pessoas mais se oprimem. Onde mais tu conversa, e talvez as pessoas que tu tem a mentoria, que tu faz, né, o processo de coach, tu também identifica esse mesmo sinal da culpa, do julgamento, dessas coisas. E o medo do fracasso, né? Porque é aquilo, né? Se eu fracassar, o que as pessoas vão pensar? Que as pessoas tá vão dentro pensar? disso, né? Desse julgamento. Aí ele se julga, sente a culpa, que eu não posso fracassar, sabe? E aí te bloqueia e tu não dá o passo, né? Tu não segue. E, gente, eu sempre falo pros meus coaches e pros meus mentis, no fim do dia isso é a vida.
Falei, gente, não tem como ser perfeito. Não. Né? Não é pra ser, não vai ser perfeito. Nós somos seres humanos. Idealiza uma coisa perfeita, né? Exato. Então, por isso que é interessante ver as expressões, os rostos, quando eu tô falando pra muita gente e as pessoas, nossa, ela tá contando isso aqui. E eu penso, gente, a minha dor é a da pessoa num outro nível, num outro sentido. Né? Exatamente. Porque exatamente. É o culpa e o julgamento. Exatamente. As pessoas escondem essas coisas que elas têm justamente por culpa e julgamento. Né? O que eles vão pensar? O que vão pensar de mim? Nunca mais vão me escolher, sabe? Não tem, é muito isso. E aí tu entrou na vela, beleza, entrou, isso. Era uma função interna, né? Era administrativa. Era administrativo terceirizado, Lê. Nossa, que tinha a época do terceirizado, é verdade. Terceirizado. E só pra complementar essa minha entrevista que marcou a minha história também, foi com o Luizão. Tu chegou a conhecer o Luizão? Sim. Maravilhoso. Nossa, um queridão, assim, gente boa. Querido. E eu lembro que ele olhou meu currículo e ele falou assim, você tem certeza que você quer essa vaga? É tipo pra ser zeladora do centro técnico. Tu já fez tudo isso e agora tu quer ser zelador? Só que eu tava quebrada. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, eu tava comendo miojo no almoço e na janta. Um dia desses eu tava contando essa história pro meu filho. Mesmo, era metade no meio-dia, metade à noite. Lê, esses dias eu contei essa história pro meu filho mais velho, o Luca, ele falou assim pra mim, por que tu não me convidou, mãe? Eu queria comer miojo. É ótimo, maravilhoso. É ótimo, mas todo dia acho que dá uma enjoada. Exatamente. E imagina, nessa época que eu conheci o Murilo, meu marido, então assim, foi casamento, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tava ali, né? Quando ele me fez essa pergunta, eu falei, eu quero, é a vaga que você tem. Aí foi nessa hora que eu perguntei, você aceita nome sujo? Ele aceita. Falei, então eu quero. Bora. E aí ele ainda falou assim no final, olha, terceirizado, não tem chance de ser contratada, tá? Assim, ele falou, tem tempo de contrato. Ai, tomara que ele assista, que ele vai dar risada. Ele nem deve lembrar, Vou mandar pra ele. Vou mandar pra ele. E aí eu falei, não, tudo bem, eu quero. E aí entrei sem perspectiva nenhuma de ficar, né, de ser contratada, sem perspectiva de crescimento. Mas aí é o que eu também sempre falo muito, né, pra quem me pergunta, como é que você fez? Eu falo, criei oportunidades. Né? Então foi desde as oportunidades físicas até onde eu vi que tinha oportunidade, espaço mesmo para eu fazer mais coisas e conseguindo mostrar para a empresa que eu podia fazer mais, que eu podia entregar algo além do que eu tinha sido contratado para fazer. E aí, quando eu falo de espaço físico, é literalmente mesmo, porque como eu fui contratada para ficar na recepção do centro técnico, então eu comecei na recepção, sentadinha ali na recepção, só que eu comecei a absorver pagamento de conta, algumas outras coisas administrativas. E aí, um dia, quando o líder da época, que era o AJ, chegou, eu falei assim, AJ, montei uma mesa pra mim aqui na sala do lado. Ele me olhou assim, ele, hã? Como assim? Como assim? Mas quem vai ficar aqui na frente pra receber os clientes? Aí eu falei, é porque é o seguinte, eu preciso pagar as contas, né? Muita concentração, tem que mexer no sistema. Então, eu montei minha mesa aqui. E aí, quando for pra receber os clientes, eu vou vir pra recepção, não tem problema nenhum. Mas a gente não tem curso todo dia, então fico aqui e fico ali. Aí ele, não, tudo bem, se você achar que vai funcionar. Eu falei assim, vai, mas aí no futuro a gente vê a demanda. Quem sabe a gente não contrata uma recepcionista. E aí ele me olhou, tipo, mas não é você, recepcionista? Falei, vamos entender, né, como vai funcionar. E não deu Criou outra. o cargo. Inventou o cargo pra poder ir pra ele. Inventei o cargo. E aí, na época, a gestora, que era a gestora ADM mesmo, viu que eu fui entregando, e aí a gente precisa de uma recepcionista. E foi aí que começou toda a minha trajetória. E aí, daí tu passou pra vela direto. Aí, daí eu já fui contratada pra vela, na parte administrativa. E aí, fui atendendo o time, servindo. Por isso que eu sempre falo, gente, pra mim, liderança é servir. É a primeira palavra que vem na minha cabeça quando eu penso em liderança. Então, eu servi aquele time como se eu fosse líder deles, porque sempre foi meu essa coisa de facilitar a vida dos outros, né? Eu me vejo muito assim, como instrumento para facilitar a vida das pessoas. E ali eu estava numa área que eu amava, que eu tinha um certo conhecimento, que era educação, tinha aprendido sobre ser cabeleireira, né? Tinha me formado. E foi abrindo novas possibilidades. E aí foi abrindo novas possibilidades. O time passou a me respeitar, porque eu ajudava muito aquelas pessoas que estavam ali. E aí, quando veio a oportunidade de ter uma vaga de coordenação de educação no Rio, e aí a primeira pessoa que veio foi eu. Eu aprendi, Débora, nessa andança aí, principalmente no mundo corporativo, né? Que tu é remunerado pelo que tu faz do teu cargo, né? Ali tu é remunerado. Tu é promovido pelo que tu pode fazer. Pelo teu potencial e não pelo que tu faz, né? E esse potencial do que tu pode fazer, ele as pessoas enxergam através dessas ações, né?
Sim. Que tipo, isso aí não era pra te fazer. Mas tu foi lá e criou uma demanda que eles disseram, não, realmente faz sentido. A gente pode passar ela pra lá e realmente vai ter o cargo e vai ter a demanda e tal. Porque aí tu mostra que tu tem habilidades pra aquela outra posição, né? Sim. Porque não é com o que tu faz na tua. O que tu faz na tua tá ok. Mas com o que tu faz o a mais, né? É ali que tu começa a demonstrar que, não, peraí, ela pode mais. Ela pode mais. Vamos abrir mais esse leque. Super. Eu também vejo assim, que é um somatório. Agora, você estava falando aí, eu estava aqui refletindo em todas as formações que eu fiz depois, fiz muita coisa no IBC, né? Você sabe? E a gente acha que isso é um pensamento comum, mas infelizmente não é, né? E o Zé, essa coisa assim do entregar a mais. A gente, infelizmente, muitas pessoas ainda veem aqui no Brasil, principalmente, é cultural, né? Do tipo, eu não fui remunerado pra fazer isso, então não vou fazer. Isso não faz parte do meu escopo. Sim, não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. Quantas vezes a gente ouve isso? E por que eu linkei com as formações? Vieram aqui na minha mente. Porque o Zé, o Edu, todos os mestres que eu passei aí, que super honram a vida deles, eles sempre falam isso. Gente, se você faz o que você foi contratado pra fazer, você é um profissional medíocre. E eles falam, né, na lata mesmo. Ele fala, é assim. Né? Não tem como você querer crescer, querer ser próspero. E quando a gente fala de prosperidade, não é só material, né? Prosperidade em todas as áreas, realizar seus sonhos. Que tu pode abrir mais, né? Fazendo só o que te chamaram pra fazer. Ele fala, isso é super medíocre. Ele brinca até, ele fala, se tu pensa assim, gente, pega as coisas de vocês e vai embora. Que é o perfil da empresa legal. Dele, né? É, exatamente. E ele faz muito esse despertar. E aí, né, quando você conversa com pessoas, conecta, você pensa, nossa, né, é uma coisa que não é todo mundo que pensa assim, infelizmente. A maioria não pensa, a maioria não pensa. Eu acho que quando a gente meio que começa a... Hoje acho que eu tô mais... Eu tô numa versão mais light, mais brando com as pessoas. E eu tô aceitando mais o espaço das pessoas, né? Então eu acho... Hoje quando eu vejo uma pessoa que ela diz que ela não quer crescer daquela forma, tá tudo certo, beleza? O que às vezes eu falo é que a tua felicidade de atender pouco, de fazer pouco, ela funciona pra ti, ok? Mas tem que ver se isso funciona pra empresa que tu tá. Talvez tu tenha que pegar a tua felicidade e ser feliz num outro lugar. Que aquilo dali encaixe com a visão daquela empresa. Agora, quando tu não tá dentro da cultura daquela empresa, que é uma cultura de empresa que quer mais, que quer que tu cresça, que quer que tu siga, tu vai te frustrar e a empresa também. Porque ela vai querer que tu cresça, que tu siga e tal, e que tu vá além, e tu não quer. Tudo bem. O que tu tem que fazer? Encaixar. Acha um lugar que a tua felicidade seja condizente, mas não fica naquele lugar que tu vai ficar frustrado a empresa também. É verdade. Então eu acho assim, beleza, tudo bem, tá certo, eu não quero crescer, não quero. E às vezes até que aí entra o lance do julgamento, né? Eu conversava com uma pessoa uns dias atrás e ela dizia que, essa pessoa ela não evoluiu e tal. Eu digo, não, mas ela evoluiu, eu acompanhei ela evoluiu. Não, mas ela podia muito mais. Eu digo, tá, mas aí tu tá julgando pela tua régua. É verdade. Tu não tá julgando pela régua dela. Se tu olhar o que ela cresceu, ela era isso, ela foi crescendo e ela melhorou e ela tá bem. Mas eu via muito potencial, eu podia ter sido isso, podia ter sido aquilo. Tá, mas isso é expectativas tua, não desta pessoa. Quando tu olha pra ela, ela tá feliz porque ela evoluiu dentro do cenário dela e ela está confortável naquilo que ela evoluiu. E aí ela parou pra pensar, ela disse, pode ser. Eu digo, sim, porque tu tem essa gana, essa energia muito alta e tal. Mas nem todo mundo vai ter. Na verdade, nem todo mundo não. A maioria não vai ter. Essas são características de pessoas que se destacam. Porque senão todo mundo vai ser líder e não vai ter liderado, sabe? E é justamente o contrário. Tu tem uma quantidade menor, é a montanha. Vai subindo, os líderes vão subindo e vai ficando menor. Né? E a grande massa tá ali embaixo. Que precisa muitas vezes ser liderada, ser empurrada. Vamos lá, faz aqui, faz ali. Sabe? Isso é um pouco... Eu aprendi muito dessa parte contigo. Porque tu tem essa visão de... Para aí, vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ajeitar. Calma, tem o tempo dela. Tem a trajetória dela. Isso é uma coisa curva de aprendizado. Que eu aprendi contigo, né? Porque eu como um executor nato, eu entregava. E eu que achava que todo mundo tinha que entregar no mesmo nível. E não é assim que funciona, né? Cada um vai entregar no seu nível. E pra mim o papel aí dessa história é essa leitura, né? Tu conseguir, calma aí, então peraí que eu vou te ajudar. Tu vai crescer dentro do que tu quer, dentro do que tu pode. Mas existe essa conexão, existe um mundo fora que pressiona e que tu tem que te encaixar. Sim, né? De alguma forma. E o que você trouxe me lembrou aqui também essa relação entre potencial e realidade, né? Porque muitas pessoas falam, fulano tem potencial, tem potencial. Eu já li também muito sobre isso, assim, que
autores super famosos que falam, eu não quero ser visto como uma pessoa que tem potencial, porque se eu tenho potencial é porque eu posso um dia entregar, eu não tô entregando, então. E eu achei isso sensacional. Eu falei, gente, a gente usa tanto esse termo, né? Nossa, mas o fulano tem potencial pra entregar, mas não é a realidade dele, ele não tá entregando ainda. Não. Né? Então, no assim, futuro tu vai ser bom. Exatamente. Então, eu tenho lido bastante sobre isso, né? Tipo, é preferível você ser reconhecido como uma pessoa super talentosa que faz agora do que tem potencial. E elas podem até andar passo a passo, sabe? Tipo, nossa, tá entregando super bem e tal. O que a gente pode fazer a mais por ela? Mas pensar que ela é uma eterna promessa entra nesse campo da frustração, assim. Ela é uma eterna promessa, ele tem muito potencial, no futuro ele vai ser muito bom. Tá, que futuro é esse? Vou estar vivo no futuro quando chegar essa hora do potencial? Verdade, verdade. Aí entra uma série de fatores, né? Você vai falando, a minha cabeça vai fervilhando aqui, vai abrindo. Que aí entra perfil comportamental, né? Nossa, porque aí tudo. é o perfil de cada um. É como você falou, o executor, ele vai. Aquela pessoa que é mais analítica tem o tempo dela, vai devagar. Então, é um somatório, né? É o querer, Isso. É o perfil, se a pessoa tem as competências, né? Tem o conhecimento, tem a habilidade, tem a atitude para fazer. Se ela quer, né? Se ela quer. Pra mim, o ponto-chave principal. É a atitude, sabe? Não sei se eu quero. É o principal, sabe? É verdade. A gente vê muito, assim, quando eu tô ministrando os cursos ou fazendo alguma análise comportamental, da pessoa ficar travada, assim, eu disse, o que aconteceu? Ela disse, não sei se eu quero. Sabe? E é de verdade, tu vê assim de coração que a pessoa tá perdida, tipo, eu acho que eu deveria saber, mas eu não sei. Sabe? Tu dá uma cara até de desespero, assim, tipo, eu não sei o que fazer. E tá tudo bem também, tá né? Tudo bem. Eu acho um absurdo hoje um adolescente, ele termina o ensino médio com 17 anos, ele tem que escolher qual é a carreira que ele vai seguir. Tá brincando, né? Com 17 anos, tu vai escolher o que tu vai fazer pro resto da tua vida. Não existe isso. Esses dias alguém me perguntou, ela assim, eu tô achando que eu tô muito velha pra trocar de área. Eu disse, que idade tu tem? 23. Oh, meu Deus. Tu tá de sacanagem, né? Muito velha, porque assim, agora eu já tô aqui, aí será que tu acha que vale a pena eu trocar de área? Porque eu já tô muito velha. Eu falei, olha, desculpa, uma pergunta invasiva, mas que idade tu tem? Ela, 23. Aí eu, não, né? Não faz assim. Se ela souber que eu quero fazer mais uma faculdade, ela vai me chamar de louca. Agora eu decidi que eu vou fazer psicologia. Aí, eu também. Vai fazer também, vamos ser colegas. Vamos ser colegas. Então, aí assim, hoje eu sou graduado em marketing, aí eu faço a faculdade de história e agora eu quero começar psicologia. Que legal, muito legal. Porque não tem. Um professor meu, ele me falou uma vez, ele disse, Leandro, os anos vão passar, então estuda. Sim. Tu estudando ou não, os anos vão passar. Ele disse, estuda, velho. Vai estudando e vai aprendendo e vai acumulando. E tu não sabe o que vai acontecer. Sim, e você usa... E psicologia é maravilhosa, você usa pra tudo, né? Você usa no dia a dia, você aplica em si mesmo, você aplica com cônjuge, com filhos. É bom evitar aplicar em si mesmo. Quando tu não sabe mais se tu é psicólogo ou paciente, dá um problema. Verdade. Mas eu acho que quando tu tem essa coisa de lidar com as pessoas, de ensinar, disso e aquilo, e aí quando tu faz o processo, né? Tu estuda ali, tu te forma com o coaching, acho que muita gente que faz aquilo e gosta, acaba indo pra psicologia. Né? Acaba trazendo coisas de lá pra abrir, assim, e tal. Mas pra quem lida com pessoas hoje, é um excelente caminho, né? Conhecer as pessoas e tal. Porque, assim, acho que escolher essa área, que nem agora eu escolhi, tu escolheu isso, as pessoas, elas... Acho que todo o mercado pode mudar, mas pessoas ainda vão ser pessoas. Ali é o negócio, assim, que tipo assim, tu vai ter que trabalhar de alguma forma. E hoje a maioria dos salões que eu tô fechando, eu não cuido do administrativo, eu não cuido do financeiro, eu não cuido nada disso. Eu só cuido das pessoas. Que é onde os gestores têm mais dificuldade. Que são as pessoas. Sim. Eu tô esperando um avanço aí na nossa educação, Lê. Depois a gente vai conversar quando terminar o podcast. Porque eu já tô lendo aí sobre faculdades que você vai fazer a sua graduação em psicologia com o que realmente você precisa saber em bem menos tempo. É o avanço, né, da educação que a gente precisa também. Porque a gente vê hoje muitas formações extensas e que não tem necessidade, vamos dizer assim. As pessoas estão abandonando porque ela é muito longa e, na verdade, tu quer um pedaço daquela formação inteira. E elas estão indo para esse caminho, né? Pois a gente vai conversar, vou te dar uma dica. Vamos ser colega de classe. Vamos, por favor. Porque quanto mais, né? Que nem assim, eu faço faculdade de História, eu quero dar aula. Em algum momento eu quero dar aula, né? Porque eu quero dar aula ainda para 5ª ou 8ª série. Que é onde gera o trauma. Onde faz a criança odiar a história ou amar. Não é? Eu tive a sorte de ter um professor que fez eu amar a história. Mas a maioria tem o trauma porque são péssimos professores, né?
É uma coisa que eu aprendi lá na sessão da tarde com o Sr. Miyagi. Nunca mal aluno, mal professor. Lembra que ele falava isso? E ele dizia, nunca mal aluno, mal professor. Verdade. É o professor que estraga o aluno. Verdade. Então, assim, quando tu pega isso, e aí eu quero dar aula, mas a história, pra mim, ela é um prazer. Eu amo aprender, né? Eu amo saber. Então, a história eu vou fazendo e vou me divertindo. Agora, ela pode ter 4 anos, pode ser 8, pode ser o que for. Mas agora, esses cursos, eles têm que ser mais rápidos. As pessoas têm que estar mais prontas no mercado de trabalho. Exato. E ainda para poder fazer mais. Daqui a pouco fez essa, tá, agora eu vou testar outra. Exato. Sabe? Vai ser muita troca. Eu vejo que é o futuro, né? E essa troca, questão né? e essa questão do online também otimizou, né? Otimizou, os processos ficaram mais otimizados. Hoje não tem mais não tem mais fronteira. Não tem barreira, não tem fronteira. Super tô acreditando. Tá, e quando tu resolveu trocar ali, tipo assim, tá, eu tô no administrativo, agora eu vou pro campo, né? Porque aí depois tu foi pro campo e aí virou de cabeça para baixo, porque aí é outro escopo de trabalho. Tu precisa de outros skills ali, né? É outra coisa. Como é que foi essa... Assim, eu costumo dizer que o administrativo acho que foi uma passagem para mim. Acho que foi ao contrário, porque lidar com pessoas, ajudar no desenvolvimento das pessoas era o que eu sempre quis. Era o que eu fazia antes, né? Tu voltou pra tua zona de conforto. Eu voltei pra minha rota, vamos dizer assim, né? Mas foi super interessante também atuar no administrativo, porque, de novo, né? Faz parte do meu mindset. Acho que tudo que eu passei... me fez chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, tudo colaborou, tudo contribuiu. Eu vejo muito assim. E... Tu não acha que todo mundo tinha que pensar dessa forma? Deveria. As pessoas querem descartar pedaços da vida que elas se envergonham, quando que, na verdade, aquilo ali é uma das coisas que fez a formação dela. Exato. Tudo contribuiu. Tudo contribui para a formação. É diferença de forma de pensar, né? De mindset. E eu sou apaixonada pelo processo de coaching, porque eu acho que ajuda nesse despertar. Mas aí depois a gente fala do capítulo do coaching. Deixa eu Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vai dar tempo da gente chegar no coaching. Vai, nós temos tempo, a gente vai deixando. E aí, quando eu voltei, né, pra minha jornada ali, trabalhando com educação, desenvolvendo pessoas, aí eu fui crescendo ali nesse espaço em termos de regionais mesmo. Então, cuidei primeiro do Rio, depois eu peguei alguns estados do Centro-Oeste, e aí depois fui convidada para fazer um trabalho mais interno e estratégico, que foi em trade e educação, que também foi super engrandecedor, né? Era uma área que eu... Outras habilidades também, né? Eu nunca me esqueço, a Amanda Mussi, né? Uma líder, nossa, apaixonada pelo trabalho dela. E quando ela me convidou, ela falou assim, pensa um pouco, porque eu sei que de cara você fica meio assim, mas depois você vai pensar direitinho. Absorve. Porque eu não ia mais ter time, eu ia trabalhar sozinha. Mas foi super valiosa essa oportunidade, porque me deu esse outro olhar, né? Que é o olhar do back-office, vamos dizer assim. Né, e como parar em reuniões para pensar estrategicamente. Aí tive outros líderes maravilhosos. É ruim citar nome porque acaba que a gente esquece de alguém e depois fica mal, mas alguns eu acabei citando, mas assim, quero aproveitar para agradecer a todos os meus líderes que já passaram, os que me lideram hoje, porque de todos eles, eu tenho um pedaço de todos eles, exatamente. Eu digo, todo mundo serve para alguma coisa, nem que seja de mau exemplo, né? Você sempre falou isso, né, Lê? Sempre falei. Pra alguma coisa, a pessoa serve. Nem que seja pra mau exemplo e tu pensar, não, isso eu não vou fazer. Mas se tu observa e se tu, né, aí falando sério assim, cada líder vai te dar um pouquinho, né? Aí eu vou romantizar, Lê, a tua visão, né? E eu já penso que a pessoa pode ser um líder que não combina com você, mas alguma coisa de bom você vai ter que tirar. Vai pegar, né? Algum exemplo, alguma coisa, nem né? Que seja um mau exemplo. Não tem jeito, claro. Né? Tô tentando romantizar aqui a tua visão. Mas tu não acha que é romantizar? Quando tu você que tá aí do outro lado, quando olhar assim, é porque essa pessoa é má, ela faz isso, ela faz aquilo, pensa que tu tá aprendendo que tu não deve fazer aquilo. Simples. Adoro a praticidade do Leandro. Mas é como tu olha pro negócio, entendeu? Eu falo muito pros auxiliares, eles acham que o cabeleireiro, ele sai de casa pra maltratar eles, que ele não foi trabalhar. Tem muito auxiliar que pensa assim, ele vem pro salão só pra me maltratar. Na verdade, não, ele foi trabalhar, só que eles não têm a habilidade, às vezes, de falar com essas pessoas com o cuidado que uma pessoa desenvolvida para desenvolver pessoas tem. E ele tem um auxiliar que ele quer que seja os braços dele, que faça as coisas. Tu, como auxiliar, o que tu tem que fazer? Pega o que é bom, aprende, porque tu vai pegar fortalezas daquela pessoa
que tu vai fazer 1000 cursos, tu não vai aprender. E tu pode aprender com ele. O que depende? É a tua visão. Então eu tive líderes que foram carrascos. E foram os que eu mais aprendi. Porque eu decidi, eu não quero ele para ser meu amigo. Ele é meu chefe e eu posso aprender com ele. Eu aprendi muito com ele. E quando eu falo hoje, eu falo com carinho. Eu brinco, negócio do mau exemplo. Mas eu falo com carinho, porque eles só sabiam fazer daquele jeito. Sim. Eles não tinham capacidade, assim, eles não foram talhados para ser assim, para desenvolver. Quem quis pegar o que eles tinham, viraram bons profissionais. Teve gente que gostou de se vitimizar e, ele me maltrata, eu vou sair, eu vou não sei o quê, e não levou nada. Mas a maioria leva. Exato. Pega o que ele tem e vai. Exato. Sabe? Então, nesse ponto, eu concordo contigo. Assim, eu faço a brincadeira, assim, mas tu escolhe. Sim. Tu quer sofrer ou tu quer pegar o que ele tem de bom? Porque se ele tá ali, se ele tem essa carga de sucesso, pega alguma coisa. Exato. E não é fácil, né? Também claro vamos ser realistas, né? Não, desafiador, muitas vezes. Mas eu sempre que, assim, nos momentos mais desafiadores, eu penso isso também. Eu falo, essa pessoa tá fazendo o melhor que ela pode com os recursos que ela tem nesse momento. Né? E é o estilo também de liderança. Eu também olho muito assim, porque também entende muito essa relação entre líder e liderado a levarem pro lado pessoal, né? Sempre. Né? Não só nessa, em todas. É. Eu digo que todas as situações as pessoas tendem a generalizar e levar pro lado pessoal. Essa pessoa é sempre assim. Não, ela não é. Ela foi pontualmente dessa forma. Exato. E essa pessoa, ela fez aquilo naquele momento e na grande maioria das vezes não é pessoal. É pela ação que está sendo feita ali e que às vezes ela não tem preparo para lidar, não sabe como fazer aquilo dali, não sabe como dar o próximo passo. Eu falo, por mais que a pessoa tenha feito por maldade, se tu pegar como algo de aprendizado para ti, vira bondade, leva, beleza, aprendi. Tá? Eu nunca acredito, né, Lê? Tu sabe que é maldade. Não, eu sei. A visão da Alice. Não, ela é a Poliana. A Poliana, ela tá sempre achando que tudo tá bem. Mas eu sempre prefiro... continuo tentando te acordar, eu vou continuar te chacoalhando, não adianta. Eu sempre prefiro pensar, não, a pessoa tava limitada ali, com aqueles recursos, ela fez o melhor. É uma escolha que tu faz. Sim. Hoje eu vejo que existem pessoas que são maldosas, que elas fazem a coisa por maldade. Mas até uma coisa que me leva agora pro lado da psicologia é justamente isso. Eu sei que em algum momento essa maldade ela foi despertada por alguma coisa, por algum trauma, por algum processo que ela passou e que ela descarrega naquilo dali, às vezes de forma inconsciente. Então, Sim. assim, pra mim a maldade ela tem uma raiz. Ela não, eu sou má por excelência. Não. Faz aquilo porque não sabe lidar com aquilo, de alguma forma manifesta aquilo de forma má. Mas não que ela, a essência da pessoa é ser do mal. Não, ela se tornou essa pessoa nesse momento dessa forma. Mas que ela tem os gatilhos que fizeram ela chegar lá, com certeza ela tem. Então, Sim. Isso é a minha visão sobre o negócio. E aí isso vira uma prática. A pessoa só sabe fazer dessa forma. Vira hábito, é verdade. Ela só sabe fazer assim. E uma grande parcela nem sabe que está fazendo isso de forma má ou alguma coisa assim. Sim, ela pratica o ato da maldade sem saber que aquilo, porque para ela aquilo é o normal, né? Ela faz aquilo daquele jeito. Exato. Mas é um papo pra gente entrar na parte da psicologia. Nossa, a gente tá toda hora, né? A gente vai, volta. É porque tá os assuntos que a gente gosta. Exato. E aí, voltando a contar, né? E aí eu fui... Aí depois desse momento estratégico que eu tive na vela, que foi super enriquecedor, eu fui ter meu primeiro filho. Né? E aí, naquele retorno de licença, sempre fica aquela apreensão, né? E agora, o que vai ser? Pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou, o que eu vou fazer? E eu fiquei muito feliz, porque logo no meu retorno, uns 2 meses depois, eu fui convidada aí já para gerenciar Rio e São Paulo. E aí foi só o crescimento até onde eu tô hoje, né? Então... Foi o trabalho no campo. Né? Liderar a educação Rio e São Paulo. Né? Isso. Nesse momento foi liderar a educação Rio e São Paulo. Aprendi demais também, né? Porque o mercado de São Paulo tem suas particularidades. A gente costuma falar que é um mercado nervoso. Do Rio também. Mas do Rio eu já era, né? De casa. Tu já era de lá, Carioca nata. Pra mim já era mais fácil, vamos colocar assim, né? Pelo hábito mesmo, já estava lá. E aí, depois desse tempo... Fui ter meu segundo filho, medos de novo. Nos abandonou. Falei que não queria mais trabalhar no... eu pulei a etapa que eu peguei o Brasil todo, né? Sim. Porque na ocasião fiquei Rio e São Paulo, dividia com outro gerente. Isso. Que eu era do outro time. Isso. Aí depois, estrategicamente, a companhia ficou com um gerente só, absorvi Brasil. Aí que eu fui pro teu time. Aí, exato. Teu liderado. Isso mesmo.
E aí depois fui ter o meu segundo filho, aí pandemia. Teve uma pandemia. Aí nessa hora entra o coach na minha vida. Aí, ó. Ali que tu deu a virada, né? Exato. Eu fui muito provocada de uma forma positiva pelo meu antigo líder, que também foi seu líder, o Ed. Ele já passou por aqui? Vai passar. Vai passar, né? E aí ele falava, nossa, tudo bem, você sabe liderar, mas e aí, né? Você vai parar no tempo, não vai fazer mais nada? E ele me provocava assim, não, às vezes não tão diretamente, né? E foi mexendo comigo e até que um dia o meu marido fez a venda, vou colocar bem entre aspas assim, do meu produto sem ele existir. Então fica, que Débora, como assim? Aí ele falou para uma cliente dele, não, minha esposa é coach. Eu ouvi aquilo e falei, que eu não sou como coach, assim? Não. E eu acredito que não é por acaso, né? E aquilo trouxe a junção do que eu já estava sendo provocada. Com aquele ponto ali que o meu marido trouxe. Eu falei, gente, deixa eu procurar esse negócio de coaching aí, porque eu realmente tenho que me movimentar, tenho que fazer alguma coisa. Mas as pessoas já viam essa habilidade em ti, né? Hoje foi surpreendente, né? Hoje, antes de vir pra cá, eu tava ministrando um curso, e aí lá pelas tantas eu disse, agora eu resolvi que eu vou fazer psicologia. Aí 2 pessoas disseram assim, mas eu achei que tu era psicólogo. Aí eu muito fiquei legal assim, quando isso acontece. Aí ela disse, porque eu achei que tu era psicólogo. Eu disse, não, eu não sou, mas eu vou fazer lá e vai dar super certo. Porque parece que tu começa, né, a mostrar pro mundo que tu tem aquelas habilidades e aí te desperta, tu vai atrás. É verdade, e o universo responde. E eu nunca me esqueço que eu falei, eu não sou coach. Ele, não? Tipo assim, ainda foi um estranhamento, né? Do meu marido. O Murilo falou isso. O Murilo, não? Amor, achei que tu era. Mas você não desenvolve pessoas? Eu achei que era a mesma coach. Coisa. Aí eu falei, não, eu não tenho formação em coaching e tal. E aí foi quando eu fui procurar, e aí fui parar no IBC. Foi atrás, né? E aí começou a minha jornada, né? Fui parar assim, super despretensiosa pra entender o que era e me encontrei. É meu propósito. Sim. Né? Então, por isso que hoje, quando eu descrevo quem é a Débora, sempre coach aparece. Pelo coach primeiro. Porque é meu propósito mesmo. Então, em tudo que eu faço hoje, eu tenho a veia da metodologia coach. E eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros, né? Eu verdade. Fui teu coach lá no início e pra mim, assim, foi a virada, né? Foi ali que eu realmente, eu me lembro, assim, eu falo pra todo mundo que me marcou, que eu te fiz aquela pergunta, né? Tu disse, o que nós vamos trabalhar? E eu te respondi, e aí passou lá, acho que na terceira ou quarta sessão, a gente já tinha chegado à conclusão que não tinha nada a ver com o que eu achava que era. E que era uma coisa totalmente diferente. E aí deu pra perceber, assim, o quanto a gente não se conhece. Né? E que ali tu me ajudou a mudar e entender que, tipo, primeira coisa tu vai ter que te conhecer. E foi fantástico, assim, dali mudou. Aí eu gostei muito e fui fazer a formação do coach também por tua causa. Eu fico extremamente honrada, né? Porque já aconteceu isso com várias pessoas. E eu falo, gente, muito bacana, porque a pessoa realmente sente essa necessidade, né? De eu preciso ver mais, eu quero aprender mais. Eu acho que em alguma área da minha vida eu vou usar isso. Então, fiquei extremamente feliz e com o processo. E pensa, né, Lê, você realmente foi um dos primeiros. Foi, então, assim, pensa que eu estava daquele jeito, né? Super com medo de errar, porque existe uma responsabilidade muito grande. Eu também sempre tive isso, né? Muitas pessoas hoje ridicularizam a profissão do ser coach, né? Fazem chacota, porque... mas é por causa... Porque virou, né, uma coisa assim de que qualquer um é coach. Mas eu falo muito isso quando as pessoas me procuram. Eu falo, realmente, como em todas as áreas, existem profissionais e profissionais. Ela é todas as áreas. A área do momento do estelionato. Porque ela tá na moda. Exato. Então, quando uma coisa tá na moda, é ali que tu vai pra fazer os teus golpes, pra fazer as coisas. O mercado é assim. Então, se ela tá na moda, tá em alta, é aqui que nós vamos enganar as pessoas. Daqui a pouco falaram isso dos advogados, falam isso de outras áreas, entendeu? Só que aí essas profissões, elas passam, aí vem uma outra. E aí o coach foi a bola da vez. Então, tem uma série de estelionatários, de pessoas que enganam, que não tem nenhum compromisso com o que estão fazendo e que não tem essa missão do ajudar. Eles querem a lucratividade que eles podem fazer através de lavagem cerebral, de coisa assim que a gente sabe que acompanha. E aí virou tudo a mesma coisa.
Né? Sim. Virou tudo a mesma coisa. Parece que todo mundo tá dentro do mesmo pacote. Do mesmo pacote, exato. E além disso, desse ponto que você trouxe, Lê, essa confusão também, né? Entre o que é mentoria, o que é coach. A pessoa, às vezes, está fazendo mentoria, não faz a mínima ideia do que é usar a metodologia do coaching e fala que está fazendo coaching. Né? Então, a gente vê muito, além de tudo que você trouxe, essa confusão também das nomenclaturas. Sim, hoje, dos meus produtos, eu não faço o coaching. Olha aí. Eu faço a mentoria, faço a consultoria e eu ainda não ativei esse produto. Mas eu duvido que você não usa a metodologia de coaching no meio da mentoria. Uma ou outra ferramenta para entender um pouco da pessoa, sim. Legal. Né? O ponto de partida para entender o perfil, entender quem é, tá, agora eu vou bolar o resto da mentoria em cima de quem tu é. Legal. Eu gosto de personalizar, né? Então eu digo, eu nunca começo a fazer uma mentoria sem conversar com a pessoa e entender se eu posso ajudar ela. E isso foi tu que me falou uma vez. Tu me disse isso. Não, minha primeira hora de conversa é para entender se eu posso ajudar a pessoa. Exato. Né? E já teve casos de eu conversar com a pessoa e eu dizer, olha, agora eu não posso te ajudar. Tu tem que procurar um processo terapêutico, tu tem que ir para um psicólogo, tu tem que fazer outra coisa. Não é comigo. Depois, se tu estiver bem, tu volta e a gente faz. Sabe? Porque eu acho que tem que ter esse compromisso de saber que, cara, o que eu tenho é isso aqui, sabe? E não é isso aqui que tu precisa agora. Super. Isso é ser ético, sabe? É ser correto e tal. Sim, responsável, né? A gente estava falando de responsabilidade. É uma vida. É uma vida que às vezes vai impactar outras vidas também. Débora, sério. A primeira cliente que começou a chorar na minha frente, eu fiquei pensando assim, cara... E agora? Não bateu essa coisa do desespero de o que eu faço, mas me deu um senso de responsabilidade. Sabe, assim, e aí ela disse, eu estou te contando um trauma da minha vida, que só quem sabe é meu marido e agora tu. E aí tu fica assim, o nível que tu consegue trazer a pessoa pra ti, né? Sim. E aí ela, não, eu confio. E isso era um processo de mentoria, não tava fazendo coach, não tava fazendo nada. Nós estávamos construindo uma mentoria. Como é que ela ia fazer o processo dela, tal, essas coisas assim. Não tinha nada de se aprofundar como o coaching faz, né? Ou como tu lidera, porque eu me lembro que tu sempre foi uma líder comigo, que tu tentava conhecer os limites da pessoa, as coisas que a gente, os gatilhos que davam pra gente cometer ali o erro, tu entendia muito da gente e tentava trabalhar isso com a gente. E isso mesmo antes de tu fazer a formação de coach. Tu já tinha essa coisa do enxergar a pessoa, né? Não é um funcionário que é meu liderado. Não, tem uma pessoa aqui. Sim. Esse sempre foi o teu foco, né? Sim, sim. Tu fala, tu trouxe desde lá isso de ver pessoas. Sim. Né? Sim. Eu acho que o maior erro nessa hora, um erro de um líder nessa hora, é quando ele não enxerga a pessoa. Sabe? Pra mim é um dos erros. Assim. E eu já vi muita gente dizer, não... Porque aqui a gente se preocupa com as pessoas e tu vai lá e diz, não, tu não te preocupa com as pessoas. Tu diz isso porque é bonito, mas tu não faz. Né? E aí eu me lembro que tu tinha sempre essa preocupação. E aí ali eu aprendi contigo a fazer isso. E hoje quando eu ensino lá as pessoas, um gestor de um salão, eu digo, cara, ou tu cuida das tuas pessoas ou tu perde o teu salão. O salão não é feito de parede, o salão é feito de gente. Exato. Ou tu cuida das pessoas ou tu vai perder o teu salão. Sim. E são histórias, né, Lê? E assim, são as pessoas com toda a bagagem delas. Tudo, não é só ela, né? Exatamente. Tem uma família por trás, Exatamente. tem toda uma coisa que tu tá meio que responsável quanto aquilo tudo que acontece ali, né? Exatamente. Mas sabe o que eu penso hoje? Com tudo que eu já vivi, todos os estilos de liderança que eu já tive, né, contato com líderes mesmo, existe muita insegurança nessa questão de conheça mais a pessoa, porque... Existe ainda muito aquele pensamento de se eu entrar muito no lado pessoal, a pessoa não é madura, não vai saber separar, né? Então, acho que eu vejo muito isso ainda, né? E até das pessoas que me buscam para coaching, para mentoria, ou que querem trabalhar, fortalecer a liderança, sempre vem essa pergunta, né? Em que momento você separa as coisas? Me perguntam. Você como líder com seu time, como é que você faz essa separação? Em que momento você entra na vida pessoal? Em que momento você fala só de trabalho? Então, eu vejo que existe muito essa prática ainda dessa separação por insegurança. Porque muitos líderes não estão preparados para lidar com essas diferenças. Porque a gente vai ter liderado que vai ter essa maturidade, né? De, nossa, a Débora se importa comigo, ela conhece a minha história...
Ela sabe das minhas limitações, mas a que ela tá pedindo pra eu entregar, eu vou ter que Entendeu? entregar. São duas coisas diferentes, Exato. E a gente vai ter liderado também que não vai entender. Ai, não, mas ela é minha amiga, ela falou que ia me entender Porque e agora ela tá me cobrando. Mas era o que a gente tá falando, a maioria leva pro lado pessoal. Exato. Tá? Exato. Então, tipo exato. assim, são duas coisas. Eu posso te ajudar como pessoa, tá? Mas aqui como colaborador tu tem que entregar. Exato. Né? Exato. Separa as coisas, né? Separa as coisas, não pode misturar. Isso. Então, como que eu ajo hoje? Da mesma forma que você conheceu, né? A mesma postura. Então, assim, eu busco saber quem é a pessoa, né? Por trás daquele profissional, porque as pessoas mostram muito o profissional. E eu acredito muito que trazendo a história, ela traz muito de quem ela é. Então, sempre, para mim, é muito importante nesses contatos. Saber um pouco mais da história. E, é claro, também respeitando o limite de cada um, porque tem gente que é mais fechado, que não quer compartilhar. Exato. Então, respeitando sempre o limite de cada um. Eu acho que tu não pode querer invadir a vida da pessoa. A pessoa tem que querer te trazer pra vida dela, né? Sim. Se não é forçado, sabe? Sim. Tá cruzando uma linha que, tipo, não, só um pouquinho. De onde é que por que tu quer passar aqui? Eu não te dei essa liberdade, né? Eu acho que quando tu conquista essa confiança e a pessoa te enxerga como alguém que pode ajudar ela acaba te puxando aos poucos, né? E às vezes tu até como líder tem que segurar, né? Porque às vezes elas te puxam por um lado totalmente emocional e tu vira uma bengala dela. Exato, né? exato. E não é isso, o processo não é esse. Calma aí, eu não sou tua bengala. Não tô aqui só pra ficar te dando colo. Pode ser que em algum momento eu até te dê um colo, mas não é a vida toda que eu vou te dar um colo, né? Nós temos que se desenvolver pra se soltar. E aí é que mora a insegurança, que eu tava citando de muitos líderes, porque eles não sabem e agora, né? O que eu faço onde? nessa situação? Qual é o meu momento de parar? Então, isso eu também fui aprendendo, vivendo, né? Claro que eu já passei por várias situações, né? Que eu falei, nossa, gente, aqui errei como líder. Né? Mas vamos lá, da próxima vez eu vou fazer diferente. Sem citar nomes, assim, se eu te perguntar, assim, qual foi na tua concepção, assim, nesse processo, né? Porque tu falou lá do empreendedor, né? Do erro do empreendedor. Sim. Mas tu, assim, como há anos que tu tá nessa posição de liderar pessoas, qual, assim, tu consegue lembrar qual foi teu maior erro? De dizer assim, puta, aqui eu errei pra caramba, assim, aqui foi feio o negócio. Sim. Tenho, e assim, tem um super marcante, né? Não vou citar nomes. Não pode citar nomes. Mas foi uma situação, assim, que me marcou muito, principalmente depois que eu me tornei mãe, porque eu entendi o que aquela pessoa estava passando naquele momento. Então, eu era, nessa época, muito nova, né? Na posição de liderança, e uma pessoa chegou atrasada e estava grávida. Uma mulher estava grávida. E quando a pessoa chegou, né? Eu não dei nem tempo da pessoa falar, eu falei, boa tarde. Nossa, Lê, eu fiquei muito tempo, assim, depois que eu fui amadurecendo, me martirizando por esse momento. Quando tu percebeu o que tu tinha feito. Mas assim, eu demorei pra perceber, eu só percebi quando a pessoa me deu o feedback, falando, você foi muito dura, né, eu passei mal, eu tô grávida, nanana. E eu era muito nova, né, na minha cabeça eu nem... É aquele momento da juventude de você tá preocupada só com o próprio umbigo, vamos falar aqui. Né? Só tem que entregar, né? Tem que entregar, eu quero saber. Exatamente. Então, assim, não só a forma como eu a tratei, mas a forma como eu conduzi, né? Tipo, a pessoa chega, boa tarde. E eu falei, nossa. Mas eu poderia dar 1000 explicações hoje aqui, né? Era uma pessoa recorrente em atraso. E era mesmo. Não importa. Né? Eu precisava ouvir, eu nunca poderia ter recebido essa pessoa assim, estando ela grávida ou não, mas eu falo que se agravou a questão da gravidez depois que eu me tornei mãe, que eu fiquei, nossa, gente, né? Depois que a gente realmente sente na pele o quanto que, assim, às vezes é difícil você acordar cedo, você tá mais cansada, ainda mais no final da gestação, né? Tudo muda, seu corpo muda, seu equilíbrio muda, tudo muda, gente. Então eu falei, nossa, né? Foi muita imaturidade. E assim, foi um erro super marcante. E que eu só me perdoei porque muitos anos depois eu encontrei essa pessoa. E essa pessoa, nossa, que legal te encontrar, nossa, eu te admiro tanto. E eu fiquei, meu Deus. Aliviou, assim, tipo, E eu pedi desculpa. Anos depois. A pessoa nem lembrava, mas eu lembrava. Porque pra ela não marcou, né? Porque pra ela, acho que talvez... Ela era mais velha do que eu, né? Então, talvez, na época, até ela viu assim, né? Nossa, que matura, né? Mas pra mim, marcou. Pesou por muito tempo. E eu falei, nossa, nunca me esqueço quando aconteceu isso. Me desculpa. Ai, que isso, passou. Nossa, super te acompanho. E eu falo, nem lembrava, né? Que alívio. Eu acho que a maioria dos gestores, eles acabam muitas vezes pecando nesse sentido, assim, de esquecer que tem uma pessoa ali, né?
E não que a pessoa não tenha que ser chamada a atenção, ou, né? Ainda mais uma pessoa Tudo é que faz forma, isso recorrente, né? mas é a forma, né? Exato. Eu acho que tu tem maneiras e maneiras, né? Isso é uma coisa que também tu vai aprendendo com o tempo, de dizer, não, calma aí, vamos aqui, vamos conversar. Exato. O que tá acontecendo, né? Eu peguei uma coisa contigo, né? E eu aprendi isso contigo, assim, de desarmar a pessoa e trazer ela pro teu lado e dizer, vem cá, deixa eu te ajudar para que isso não aconteça de novo. Eu me lembro de tu falar isso e eu pensei assim, nossa, toda vez que tu faz isso, tu desarma a pessoa num nível que ela não espera. E que dali pra frente tu pode abrir um canal de comunicação com ela para que ela se sinta à vontade de te pedir ajuda. Porque eu acho que muitas pessoas hoje, elas cometem as falhas recorrentes e elas não têm coragem de pedir ajuda. Né? Elas não têm coragem. Então, quando tu desarma e tu mostra que, peraí, vem cá, eu vou te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Sim. Né? Tu desarma e fica assim, tá, então me ajuda sim, né? Isso. E de voltar e pedir desculpa, Lê. Isso também foi um grande aprendizado, assim. E eu sempre falo até hoje isso. Pra quem trabalha comigo, não vai me deixar mentir aqui. Eu falo, gente, eu vou errar. Eu sou humana. Então, Pode errar. Eu falo, não é desiste. porque eu tô numa posição de liderança que eu não vou errar, que eu sou ou porque eu fiz esse curso, aquele curso. Não, gente. Porque nós somos feitos de emoções, sentimentos. Às vezes a gente vai estar num dia que não vai estar legal. Não vai estar bem. É claro que eu vou sempre prestar atenção para buscar minimizar, porque eu acho que a própria maturidade traz isso, mas eu vou errar. Certamente eu vou errar. Né? E se eu parar para olhar a minha história, eu devo ter feito muita gente chorar ali. Mas eu acho que o mais importante é voltar lá e pedir desculpa, Mas né? Reconhecer. Se tu pensar agora, assim, tu vai evoluindo na carreira e tu começa lá e os teus erros, eles impactam muito pouco no início. Quando tu tá, né, não que tu esteja num nível inferior, mas as tuas responsabilidades são menores quando tu tá no início da carreira, né? Tua posição. Conforme a tua posição vai evoluindo, o teu erro ele tem um impacto muito maior. Hoje, na posição que tu tá de uma liderança, né? Uma liderança nacional, um erro teu hoje, ele impacta em muitas pessoas. Sim. Sabe? Então, assim, é meio que um sistema de alerta triplicado que tu fica, assim, tipo, cara, não é que tu não possa errar, porque a gente vai errar. Mas tu tem o dobro de alerta, porque tu sabe que se eu errar, é um efeito de cascata. Exato. Que eu posso impactar numa divisão inteira porque eu cometi um erro, né? Então, Exato. fica com isso, a pressão é muito maior. Exato. Perfeito, a tua e colocação. É assim que tu sente. É exatamente assim que eu me sinto. Né? E ainda acrescentando o que você trouxe, principalmente quando as pessoas que estão ali sendo impactadas foram muito responsáveis pela posição que eu tô hoje. Imagina. E é assim que eu me sinto. Né? Porque eu sempre falo isso também. Sou grata não só a líderes, mas a todas as pessoas que trabalharam comigo, lateralmente, liderados. Todas contribuíram demais. Toda pessoa que cruza o meu caminho. E eu acredito que hoje eu tô nessa posição, né, como gerente sênior lá de educação, porque o time de educação que tá lá hoje me colocou nessa posição. É verdade. Eu acredito demais nisso. Meus colegas, as pessoas abaixo. Claro, meus líderes também, né, que deram essa voto de confiança, vamos dizer assim. Porque eles enxergaram, o pessoal realmente enxerga ela como uma autoridade na área, então ela está pronta para um novo passo e tal. Exato. Então, assim, antes de você ter o nome, né, você já pensa nesse impacto, ainda mais depois que você ganha. Eu falo, é uma responsabilidade muito grande. Eu imagino que é. E te conhecendo como eu conheço, né? Então eu sei o quanto tu tem comprometimento com tudo que tu ganha de responsabilidade, né? Então tu recebe uma missão e tu tem aquele compromisso muito grande com aquela missão. A gente sabe que tu é assim. E eu sei o quanto isso pesa pra ti de entregar do jeito certo, de fazer as coisas bem feitas, né? E ainda mais quando ela casa com a minha, né, Lê? Porque eu vejo muito isso no trabalho que eu faço hoje, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, você vai fazer a transição de carreira? Já pensei nisso. Né? Hoje eu não penso mais, porque eu vejo no que eu faço hoje na Vela, vai muito de encontro com a minha missão de vida, com o meu propósito. Ali, né? Exatamente. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer lá o que eu imagino que eu tô aqui nessa vida para fazer. Então, é a responsabilidade do cargo, com a empresa, com as pessoas e comigo. Com o meu propósito, com a minha missão, com a minha família. Seus valores, né? Meus valores, São todos muita coisa, ali, né? É muita coisa. Eu sempre falo isso quando eu posso, assim, nos discursos, né? De abertura de curso, quando a gente fala para comunidades, eu falo assim, gente, eu acredito muito no que a gente faz aqui, né? Porque a gente impacta muitas vidas, não é a vida só do nosso cliente que tá ali direto com a gente num curso,
né? Esse cliente tem família, tem amigos, tem pai, tem mãe, tem filho, tem ali, irmão. né? Não para ali. É o começo, na verdade. É o começo, é uma reação em cadeia. Então, assim, o impacto que a gente faz no mundo é muito grande. E aí cabe a nós escolhermos, né? O que a gente quer fazer? O positivo? Exato. Eu falei isso hoje, né? Eu digo que se tu trabalha a semana toda pelo domingo, tu vai ter problema na vida. Exato. Sabe? Tipo assim, ó, tu trabalha de segunda a sábado, alguns de segunda a sexta, desesperado pra chegar no domingo pra não trabalhar, tu vai ter problema. Porque o segredo, na real, é tu te divertir de segunda a sexta e sábado e domingo também. Mas te divertir de segunda a sexta, né? Hoje, quando eu tô ministrando um curso, quando eu tô fazendo uma análise, quando eu tô conversando com um cliente, tô fazendo uma mentoria, tô fazendo uma consultoria, eu tô ali me divertindo. Muito mais do que o cliente. Eu falo que cada curso que eu ministro, ninguém aproveita e se diverte mais no curso do que eu. E o quanto a gente aprende, né? Nossa. Tudo que eles trazem. Por quê? Porque a gente, antes de ser bons professores, nós somos bons alunos. Exato. A gente gosta de aprender. Exato. A gente gosta de estar aprendendo e estar trocando, né? Porque eu acho que não adianta tu aprender. Tem que sair, né? Com certeza. Entrou, tem que sair. É egoísmo parar, né, Lê? Exato. Tu aprendeu uma habilidade, tu não passar ela pra frente, é egoísmo. É pior do que tu não aprender. Sim. Porque tu ser ignorante sobre alguma coisa, tá tudo certo. Eu sou ignorante, eu ignoro aquilo, eu não conheço, tá tudo certo. Agora, no momento que tu conhece, que tu tem a possibilidade de passar pra pessoas e tu não faz, é um egoísmo muito grande. Tu tá ferindo uma missão, né? Que tu ganhou ali. A gente ganhou uma missão de transmitir conhecimento. Super. Você me lembrou meu filho mais velho. Um dia desses ele tava me cobrando mais tempo. Ele tava, ai mãe, você tem que ter mais tempo pra mim, você tem que brincar comigo. É muito esperto, né? E aí eu falei, filho, a mamãe tá trabalhando e tal. Ele, não, você tá se divertindo. Você tá aí com seus... E eu adorei. Claro. E na hora eu ia falar que não, né? Eu falei, você tá certo, realmente. Eu tô trabalhando, mas eu tô me divertindo também, filho. É isso mesmo, eu amo o que eu faço. É isso. E eu busco transmitir muito isso, né, pra eles. Eu falo muito do meu mais velho, porque já entende mais, né? Meu mais novo tem 2 anos. E é ali que tu constrói, né? Mas eu falo muito isso. Que, ó, isso aqui é assim que tem que ser. Exato. Tu tem que estar feliz com aquilo ali, tu tem que estar contente. Estamos indo pro final, já passou uma hora. Opa, como passa rápido, tu viu? Né? Eu tava nervosa. Se deixar, a gente, com medo de errar. Com medo de errar. Nossa. A única certeza é que a gente vai errar. Mas é a responsabilidade. O medo aqui era, meu Deus, falando aqui com o Leandro. Eu sei o quanto isso é importante pra você. Eu fico extremamente feliz com o teu projeto. Quero aproveitar aqui. Não sei se já entramos nos momentos finais, mas eu quero aproveitar também para te agradecer por esse convite. Dizer assim que eu vou estar sempre assim, vibrando pelo teu crescimento. Te acompanhando. Porque eu sei também que você tem muito aí para multiplicar, para entregar. Eu fico muito feliz, né, de te ouvir falando assim, porque realmente tu foi uma liderança que eu tive, né, das lideranças que eu tive na minha trajetória, tu foi uma das que mais impactou e que mais me ajudou nesse molde do novo profissional do Leandro atual, né? Então ali tu fez bastante diferença na minha vida lá e foi muito bom, então eu sei que eu vou carregar isso pra sempre. E com certeza tu tinha que estar aqui, né? Porque não tinha como ser diferente. Só que antes da gente concluir, eu tenho que contar a história, né? A história que tu quase me matou no Rio de Janeiro. É verdade, senão o povo vai ficar curioso, né? Porque assim, só pra contar, tipo, eu liderado, ela comigo, me ensinando no campo e tal. Só que a pessoa do Rio de Janeiro, né? Que conhece o Rio de Janeiro inteiro, entra aqui, vai pra lá, sai pra lá. E aí entrou a esquina dentro, vinha um carro, eu não vi o carro, a gente passou e eu apavorado, tipo assim, meu Deus, eu não vou sobreviver, eu não vou voltar pra casa. E ela como se nada tivesse acontecido, vai. E ainda conversa, né? Moço, peraí, deixa eu entrar. Sim, conversa com todos os carros que passam na rua, né? Dentro do carro, conversa com todo mundo que tá ao redor. Ai, gente, e aí aventuras. Mas ali tu me ajudou bastante, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tive de aprendizado no Rio de Janeiro foi entender culturas diferentes, né? Porque eu vindo do Rio Grande do Sul, uma cultura diferente, liderava o Sul e de repente fui liderar o Rio de Janeiro. Foi uma grande oportunidade de conhecer uma cultura diferente e ver que, gente, tem gente que faz diferente e tá tudo certo. E que lá funciona, o pessoal gosta desse jeito, tá tudo certo. E nós somos diferentes. Não tem melhor, não tem pior. Aí entra o lance do julgamento, certo e errado. Não tem melhor, não tem pior. Tem culturas diferentes, né?
E a gente ainda brincava, eu dizia, nossa, a Débora faz eu passar vergonha em cada lugar. Mas aonde a gente tava não tinha isso, porque é normal. Era uma leveza, uma coisa, né? E isso ajuda a gente a ser mais flexível, né? Total. Porque Ali... a gente fala, não, o meu estereótipo não vai se encaixar em qualquer lugar. Né? Então também tem que aprender a respeitar, entender. É a melhor sem coisa. Matar ninguém, né, Lê? Não, se puder evitar. Se puder evitar matar. Melhor, né? Mesmo que sinta vontade, às vezes eu digo. Eu falo pros gestores, eu sei que tu tem vontade de amarrar aquele colaboradorzinho no teu carro e dar umas 8 voltas na quadra, mas não faça. Digo, não faça isso. Porque tu pode ter problemas. Respira, entende o momento dele. Gente, não foi esse o caso, hein? O povo já vai achar que... Não foi o caso. Esse foi um caso que ela entrou mesmo, ela não quis saber. Esse foi o caso do meu jeito, lá, né? Eu vou pra lá. Mas o pessoal se entende lá no Rio, né? O trânsito é frenético, mas se entende. Super. Débora, estamos indo mesmo pro final. Eu quero te agradecer assim de coração. Espero que esse seja o primeiro de vários nos próximos anos que virão. E que tu volte, que tu esteja aqui de novo, que tu conte de outros momentos da tua vida, né? Porque tu tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra dividir com os outros. A gente te conhece, sabe que tu é uma força da natureza, que tu tem muito pra dar, que tu faz as coisas com muita paixão. Tu é um modelo a ser seguido para que as pessoas aprendam que elas têm que fazer as coisas com a vontade que tu tem. Não tem nada que eu veja tu fazer que tu não bote 100% da tua vontade, às vezes 200% da tua vontade. Tu vai lá e entrega de verdade, de coração. Pode chorar? Pode chorar, tá liberado. Ai, meu Deus, pode gente, chorar. Mas é isso que motiva, sabe? São essas histórias que motivam as pessoas. Porque se tem que fazer, tu vai lá e faz, sabe? Tu te dedica. E tu não larga as coisas pelo caminho ou pela metade. Tu botas tudo que tu tem pra entregar. Tu é incansável. Então, Obrigada. Quem não segue ainda a Débora Venturini, segue a Débora Venturini, que vocês vão adorar, porque ela tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa legal, então segue no Instagram, deboraventurini.coach. Então segue lá, vocês vão adorar os conteúdos. E em breve espero que a gente entrelace outras ideias aí, né? Super. Vamos ver as coisas que estão acontecendo, a gente vai fazer mais coisas juntos. Super. É sempre um prazer. Última coisa, dá um recado pro pessoal, tu assim como líder, que errou e que não desistiu, dá o teu recado final pro pessoal, para eles continuarem a ter sucesso no que eles escolherem fazer, né? Super. Olho pra você, olho pra lá, pra onde me tu instrui. quiser, tu que manda. Isso aqui é tudo teu. Fala pra mim, cá. fala pra lá, é onde tu quiser. Não, então eu vou falar pra lá, Isso. porque eu vou trazer o que eu penso, realmente o que eu levo pra minha vida como líder, é que a gente sempre vai encarar desafios, né? Porque as pessoas são únicas, então a gente não tem a fórmula certa, mas se a gente fizer com uma boa intenção e realmente se entregando de verdade para ajudar aquela pessoa a se desenvolver, a despertar o que tem de melhor nela, vai dar certo. Não tem técnica mais imbatível do que isso. Tudo que vier a mais vai ser o a mais que você vai entregar. Mas se for com o coração, se for com boa vontade, com a intenção de ajudar, vai dar certo. Muito obrigado, Débora. Super obrigada de novo. Até a próxima. Carinho. Pessoal, para concluir, quero relembrar vocês que a gente tem um parceiro aqui, né? A Monte, ela tá com a gente, colou sua marca aqui no projeto. Mais uma vez vou lembrar vocês, não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Tenho certeza que vocês vão adorar conversar com eles lá e eles vão traçar uma estratégia excelente para vocês. Semana que vem tem mais um convidado. Lembrando você, sempre na segunda-feira, às 19 horas, no canal O Leandro Vargas. Já sabe o que tem que fazer, né? Me segue ali, ativa o sininho das notificações, curte o episódio e compartilha com todo mundo, que vocês tenham certeza que esse papo vai fazer a diferença na vida deles. Quero todos vocês lá no canal e semana que vem a gente está de volta.